Pública, onde o Ministro da Administração Estatal garantiu que até terça-feira próxima todos os funcionários públicos terão seus salários em mãos. A pergunta sobre 13º salário. Os funcionários não recebem, o que está por detrás? Os funcionários públicos ainda não receberam, aliás, um grupo ainda não recebeu o 13º salário. Portanto, o segundo grupo, o primeiro foi devidamente pago, nos termos previstos, e devo lembrar que foi o governo que fez os cálculos e disse o que é que podia pagar. Sim, o governo vai pagar e, por acaso, devia ter sido até ontem, o que não foi possível por razões técnicas, mas hoje, segunda, no pior das hipóteses, até terça-feira, serão pagos. Portanto, o trabalho está a acontecer e logo a seguir, depois do pagamento disto, vão começar os pagamentos dos salários de março. Portanto, não há colocados, teoricamente, nenhum problema para materializar este pagamento de acordo com a informação que nós temos. E queríamos solicitar que nos ajudassem a não agitar processos que não vale a pena agitar e que não há informação devida sobre isto. Particularmente, e como seu cidadão também, tenho recebido, por hipótese, e já agora de alguns colegas jornalistas, e aí agradeço pelo alerta, que estão a ocorrer informações a dizer que o governo vai decidir, que já não vai pagar, porque, desculpas, que é uma notícia triste para os funcionários. Não há nenhuma notícia triste para os funcionários. Não é bom divulgar desgraças. Infelizmente, há quem rema contra a ação do governo. O que nós gostaríamos de ouvir dos cidadãos, dos funcionários, dos jornalistas, são estas críticas que nos ajudam a crescer, mas também dizer, bom, de facto há um esforço que está sendo feito. Se isto for possível, é bom. E está sendo feito um esforço titânico, passando a expressão, porque é um esforço grande que todos conhecemos o contexto em que o país está a atravessar. E os residentes no bairro Luís Cabral dormem sobre as mesas desde que foram afetados pelas chuvas que se fizeram sentir na cidade de Maputo durante 3 dias consecutivos. Residentes do bairro Luís Cabral queixam-se do alagamento das águas nas suas casas por conta das chuvas. E aqui quando chove sempre está cheio de água. Não estamos bem aqui. Estamos a dormir mal. Dentro da minha casa está cheio de água. Aqui só temos esse quarto. Ali está cheio de água. Sim, para dormir, como é que faz? Está mal. Aqui estamos a levar pedra, pormos embaixo das camas para poder dormir em cima da cama. Para cozinhar? Para cozinhar, estou a cozinhar nesse quarto aqui, porque esse quarto está em cima. Mas lá dentro da casa grande está cheio. Agora com a família, com as crianças, como é que fazem? Está mal, está mal. Outro tempo estou a fugir, como tem terreno lá no mato, lá no 25. Ir para lá ficar, aqui ficar meu marido, porque acerca de esse que andam a roubar à noite. Se não ficar dentro quando já não tem nada. Os residentes dizem que dormem por cima das mesas na hora do descanso. E como é que faz para dormir? Estamos a dormir em cima de mesa. Em cima de cama, não há como. Para cozinhar? Para cozinhar não há como. Não há como. Está mal, não se come, não se faz nada, não há sítio para dormir. Os residentes dizem que sempre que chove é um caos naquele bairro. Aqui estamos mal. Quando cai chuva sempre fica assim mesmo. Até às vezes nós cozinhamos em cima na fossa, não temos como. Só nós estamos a pedir ajuda nesse bairro aqui. Está mal. Grito de socorro é tudo que pedem as vítimas das águas. Tem direito, né? O município, para ver essas famílias que vivem aqui, para ver se podem tutelar essa zona. Porque mesmo que ter esse pessoal aqui, acredito que mesmo alocar-se a um sítio seguro, pode levar se calhar para fora, né? Mas o pessoal que vive aqui, eles vivem na base dessa cidade aqui perto. Comércio, trabalho, já quando leva para lá, sei lá onde, para subir chapa, que é uma incerteza, não se sabe quando tu chega cá na cidade. O pessoal prefere ficar aqui,
para poder chegar logo aí na cidade para poder trabalhar e tudo mais. O bairro Luís Cabral é um dos bairros mais vulneráveis a enchentes das chuvas no município de Maputo. Jovem de 30 anos desaparece em vala de drenagem após consumo de álcool no bairro Luís Cabral. Um jovem terá entrado nesta água. Até então, não há indícios do seu paradeiro. Conta-se que o jovem, desde que entrou às 9 horas, até o momento, não há indicação da sua volta. Eu apanhei informação na minha vinda do trabalho, que é um jovem que tentou nadar aqui, mas ele não estava só, estava com 2 amigos. E os amigos tentaram salvar ele, mas não conseguiram. Deixaram ele aprofundar nesse lixo aqui. Se olhar para esse lixo, se a água estiver baixo, concretamente, tu pode subir aqui e jogar futebol. Esse lixo tem uma espessura de 50 centímetros. Então esse lixo o Conselho Municipal tem que remover e fazer bloqueio. Porque nós temos as crianças, até que as crianças aqui, onde uma criança pode tentar atravessar aqui e morrer. E é preocupante. E só as famílias isso. É muito perigoso. E pedimos que o Conselho Municipal, de uma forma urgente, remover esse lixo. Hoje aconteceu esta situação desse jovem desaparecer nas águas. Amanhã, como que será isto? Será um desastre. A equipe da salvação já chegou aqui para ajudar ao resgate? Não, nem bombeiro, nem a Cernic, não há segurança. De acordo com informações avançadas por residentes da zona, o incidente ocorreu após um convívio entre amigos, marcado pelo consumo de bebidas alcoólicas nas proximidades do local. Conhecem o jovem em questão? Sim, conheço. É residente daqui arredores? Sim, é residente daqui. Chama-se Derso. Qual é a idade compreendida do jovem? A idade mais ou menos 30 anos. Em que circunstâncias ele terá afundado aqui nas águas? É assim, os jovens estavam nesta barraca aqui, ponto de encontro. É aqui onde eles pernoitaram a beber. Eram muitos, então só ficaram 3. Agora, conforme amanheceram aqui a beber, por volta das 10, 3 jovens decidiram tomar banho aqui nesse lago. Por enquanto, como a minha casa fica aqui perto, quando eu vi eles já darem uma decisão, eu tentei proibir um dos jovens que não pudesse entrar porque a água tem muita corrente. Só que não me deu ouvido. Eu tentei mobilizar a eles, não tentei de facto, mas não foi em hipótese. E por fim, aquele jovem tirou os sapatos, chamou os amigos, foram lá naquela mafureira lá. Então, quando chegaram lá, entrou um primeiro jovem, entrou o segundo, entrou o terceiro. Nadaram, eu estava aqui parado aqui. Nadaram, os 2, o falecido e o outro, saíram neste terreno aqui nesse canteiro. O outro foi sair lá naquele plástico azul. Então, quando esse aqui viu a olhada do amigo, ele disse assim: eu quero atravessar de novo para lá. O amigo disse: nada, corrente puxa muito. Então ele disse: nada, eu comecei a nadar, vou atravessar para lá. E de repente ele entrou na água de novo. Só que quando já chega no meio, já não estava conseguindo nem ir para frente, nem voltar para trás. Segundo relatos, em circunstâncias ainda por esclarecer, o jovem acabou por cair na drenagem, acabando por desaparecer nas águas. Tentamos, entre nós aqui, tentamos pedir, os jovens tentaram seguir para outro lado, mas não houve sucesso. Até agora, nem da Cernic, nem bombeiros, nem nada. E a vala, como estão a ver, está bem suja. Está há muito tempo sem limpeza. Conheciam um jovem vivo aqui arredores? Sim, conhecemos. Eu não sou irmão. Conhecemos. O sentimento agora? É muito triste. Como estás a ver desde as 10, todo mundo está aqui fora sem se alimentar, porque um irmão que partiu
Nós já sabemos que ele já está sem vida, só queremos o corpo dele para podermos chorar o nosso irmão, mas já ver o corpo dele. Agora é muito difícil, você só está a chorar sem ver o corpo da pessoa. São essas palavras que ouvimos de moradores daqui do bairro de Luís Cabral. Moradores pedem a quem de direito para que possa vir fazer limpeza aqui nesta drenagem. Neste momento, também é exortada a força de salvação para que resgate, no mínimo, o corpo do jovem que perdeu a vida vítima dessas águas. A reportagem é de Moisés Matavel, Neldito Vilanculos, para a Tua TV. Por outro lado, os jovens propõem a revisão da lei desta feita em termos de também para garantir terra e habitação para eles durante o Diálogo Nacional Inclusivo. 60 organizações juvenis de todo o país reuniram-se em Maputo para apresentar diversas contribuições no processo de auscultação do Diálogo Nacional Inclusivo. Segundo o presidente do Parlamento Juvenil, David Facto, a ONG propõe a criação da lei eleitoral digital em cooperação com a tradicional, que vai permitir que o processo decorra com transparência, onde os resultados eleitorais serão divulgados no máximo de 7 dias depois da votação. Nós sistematizamos aquilo que são as nossas contribuições, das quais passo aqui a fazer menção claramente que existem 10 comissões, grupos de trabalho a nível da comissão técnica, e desses grupos de trabalho a juventude focalizou-se em algumas que consideramos de capital importância, sem tirar igualmente mérito às demais, com maior menção nos assuntos constitucionais, assuntos eleitorais, recursos naturais, ações ligadas à justiça e reconciliação, incluindo também assuntos fiscais e econômicos. Para efeito, passo a ler aquilo que são as contribuições da juventude como consequência, igualmente, deste processo que aqui fiz menção anteriormente. Em relação aos assuntos constitucionais, a juventude moçambicana faz menção, sobretudo, em relação à necessidade de maior adaptação e redação em relação ao artigo 123 da Constituição da República, na qual tem como vista a participação maioritária da juventude, no qual igualmente o Estado se compromete com esta mesma camada, tomando medidas concretas para assegurar que a juventude moçambicana tenha oportunidades de associar, de ser representada, participar na vida política, econômica, social e outras esferas que nós consideramos de capital importância. Por outro lado, propomos a criação de um Código Eleitoral em Moçambique para evitar alterações constantes da legislação eleitoral que corre em cada ciclo eleitoral, e a introdução de um sistema misto de votação. Assumimos um sistema tradicional, assim como eletrônico, para a votação e contagem, devendo-se criar um aplicativo, igualmente sistemas eletrônicos que possibilitem que as atas sejam carregadas automaticamente após o fecho e a contagem dos votos nas mesas de votação. A revisão dos critérios de elegibilidade nos vários processos e critérios, assim que é nos projetos de acesso à terra, assim como infraestruturada, com enfoque na exigência de contratos de trabalho e extratos bancários. A criação de um fundo de habitação para jovens, com o objetivo de garantir que a habitação seja para todos os jovens em áreas de expansão. Por seu turno, o presidente da Comissão Técnica, Edson Macuacua, garante que as propostas apresentadas pelos jovens serão apreciadas e analisadas para o desenvolvimento do país. O diálogo nunca seria inclusivo se não envolvesse a participação ativa dos jovens. Por isso, estamos satisfeitos por estas contribuições que aqui recebemos. Queremos assegurar aos jovens que estas contribuições serão valoradas, vamos encaminhá-las aos diferentes grupos de trabalho para a sua sistematização, e cientes de que estamos a receber várias contribuições de diferentes organizações, pessoas singulares e coletivas, elas serão harmonizadas em conformidade com o trabalho que está tendo lugar para integrá-las no processo de harmonização com as demais propostas que estamos a receber provenientes de outros quadrantes e estratos sociais. Depois desta apreciação que será feita ao nível dos grupos de trabalho, nós iremos apresentar oportunamente propostas para um debate público num processo de audição, onde mais uma vez queremos convidar
à COP-DNAE para que continue a ser nosso parceiro, para que trabalhe conosco nessa fase das audições públicas, de modo a construirmos consensos finais sobre as reformas que nós pretendemos realizar. Foram discutidos igualmente a implementação da lei de amnistia para os jovens detidos nas manifestações no exercício do direito à manifestação. No mesmo pacote está a ser debatido a proposta sobre a inclusão efetiva da interpretação em línguas de sinais em espaços institucionais e no Círculo Nacional, criação de estratégias que permitem o acesso à habitação para a camada juvenil e a exigência do nível mínimo da 12ª classe para exercer funções na mesa de votação. Por outro lado, o governo garante que não haverá alteração até pelo menos o mês de maio sobre o preço dos combustíveis no país. O país dispõe neste momento de capacidade para suprir as necessidades de consumo internas de combustíveis durante o primeiro trimestre. As encomendas são feitas com alguma antecedência, envolvendo a Associação de Importadoras de Combustíveis, mas também os distribuidores, e neste momento o mercado dispõe um pouco mais de 75 mil toneladas de combustíveis, portanto gasolina, gasóleo, querosene, como também o jet para o setor da aviação. E os preços a que estão a ser transacionados estes produtos: a gasolina, por exemplo, cerca de 85 meticais por litro, e o gasóleo cerca de 85 para a gasolina, e o gasóleo cerca de 80, prevalecerão pelo menos até, portanto, o fim, um pouco mais depois do mês de abril, na medida em que esses estoques foram, portanto, importados aos preços em vigor antes do início do conflito. E também o país dispõe nas terminais oceânicas, referimos-nos aos navios atracados, cerca de um pouco mais de 85 mil toneladas, portanto, de combustíveis. E o trabalho que está feito é assegurar que, portanto, em função da intensidade do conflito, que o país consiga acionar instrumentos de amortecimento, por exemplo, através de um fundo de estabilização que permite assegurar, portanto, a reposição de perda de lucratividade para as empresas distribuidoras, num contexto em que os preços no mercado interno situam-se ligeiramente abaixo dos preços internacionais e vice-versa. E olhando para muito mais notas, vamos igualmente olhar para uma obra literária lançada e elogiada pelo chefe de Estado. Trata-se de Moçambique, meu país que vivi, vi, e também diz muito mais e recomenda-se para a juventude. O presidente da República defendeu que o livro Moçambique, meu país, o que vi, vivi e senti, da autoria do economista Tomás Augusto Salomão, deve ser amplamente lido pela juventude moçambicana por retratar a história recente do país, desde a independência até a tragédia de Mbuzini. O autor, Tomás Salomão, descreve realmente o país, o que ele viu, o que viveu e o que sentiu. E procurando para a obra, quando eu digo que toda a juventude devia ler, porque para além de descrever a nossa história recente, a obra igualmente foi escrita de uma forma muito simples, em termos de linguagem, prática e objetiva. E percebe nas entrelinhas que o autor podia dizer muito mais do que disse, mas preferiu resumir aquilo que viu, viveu e sentiu. E nos próximos volumes que fez referência, tenho certeza absoluta que também
vamos ler a nossa história recente e a juventude, principalmente, com esta obra, permite que cada um de nós, como moçambicanos, e principalmente os jovens, possam perceber aonde é que nós saímos, a forma como nascemos como um país, o percurso que este país, portanto, passou e continua a passar, e, sobretudo, propõe, nesta primeira fase, percebe-se isso, destes 4 volumes, no primeiro volume, percebe-se que propõe aquilo que realmente deve ser o nosso futuro como um país. O chefe do Estado destacou o valor histórico e pedagógico do livro, sublinhando que o testemunho do autor ajuda a compreender os desafios enfrentados por Moçambique. Desde o ensino primário, secundário, até superior ou universitário. Porque o que está escrito na obra, como eu disse aqui, é a nossa história coletiva recente, mas ao mesmo tempo nota-se que quem quer fazer economia, ciências políticas, a nossa história e tantas áreas de desenvolvimento científico, a obra contém estes aspectos todos. O outro aspecto bastante importante, quando já caminhamos para o fim da obra, apesar dessas vicissitudes todas que eu aqui fiz referência, durante este período, de 75 até o acidente de Buzinho, a tragédia que afetou a todos nós, com a morte de um saudoso presidente Samora Moisés Machel, percebe-se que apesar destas vicissitudes todas, a guerra dos 16 anos, os ataques que sofremos de Ian Smith, do regime do apartheid, nós, como moçambicanos, nunca desistimos de trabalhar para o desenvolvimento do nosso país. O autor é, sem mais dúvidas, está aqui presente, uma destas pessoas que sempre acreditou no desenvolvimento deste país, apesar disto tudo que vai acontecendo ao longo desses anos todos. Vamos perceber nas próximas edições, portanto, volumes, sobretudo, o segundo, o terceiro, o quarto, que abriu-nos o apetite aqui, que realmente, para além da Guerra dos 16 anos, para além do Acordo Geral de Paz, que foi assinado tanto entre o Sr. Afonso Dhlakama e Sua Excelência o Presidente Joaquim Alberto Chissano, que está aqui presente conosco, nota-se, sem margem de dúvidas, que mesmo depois do Acordo Geral de Paz, de 5 em 5 anos, nunca tivemos uma única eleição sequer sem